Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta ocasião, para juntos estarmos estudando as Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para estar estudando junto com vocês a Palavra de Deus. Que o Deus Eterno possa nos abençoar grandemente e possa nos permitir um aprendizado completo e claro das Santas Escrituras, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Para mim também é uma satisfação imensa falar com aqueles que vão nos ouvir futuramente através do vídeo que será publicado no YouTube. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido ouvinte e seguidor, que Deus possa abrir o teu entendimento e possa aclarar as Escrituras dentro do seu coração, também no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, sem mais delongas, eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Judas, dos versos 17 até o 21. Judas 17 até o 21. Judas, versículo 17 até o versículo 21, que será a exposição da Palavra de Deus nesta noite, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Então, a partir do versículo 17 da Epístola de Judas, nos diz assim, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus e, como eu disse, que o Deus Eterno possa nos abençoar grandemente com a exposição de Sua Palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso autor aqui nessa sessão, meus irmãos, depois de ter falado fortemente ali contra os gnósticos e libertinos, agora ele muda de direção e ele passa aí a falar com a igreja. Ele deixa de lado aí os falsos mestres e agora ele passa a exortar essa igreja que ele amava tanto aí, Então, ele os exorta a se manterem na palavra que havia sido ensinada aí pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e por isso enfatiza que eles deviam se recordar, eles não deviam esquecer de todas as palavras ali que os apóstolos haviam ensinado. E isso aí era algo que ele já estava em mente desde o princípio da epístola. Então ele passa a exortá-los a se manterem na fé ensinada pelos apóstolos, algo que ele já tinha se proposto a fazer desde o início de sua epístola. Volte um pouquinho no versículo 3 aí, No versículo 3 ele diz o seguinte, Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, ele queria falar de salvação, mas algo ocorreu aí, Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas no início estava em mente a falar sobre salvação, só que depois ele foi dirigido, como eu disse na primeira exposição desta epístola maravilhosa, ele foi compelido pelo Espírito Santo a escrever para eles, a batalharem pela fé que uma vez por todas havia sido dada aos santos. E nesse sentido, ele se propõe aí a repassar o ensino apostólico. O tom de Judas aí é um tom amoroso, e desta forma ele se dirige a esses irmãos aí por duas vezes, chamando-os aí de amados, uma vez no versículo 17 e outra no versículo 20. E o que isso esclarece para nós? Esclarece que os destinatários aqui desta carta não eram quaisquer pessoas, eram os amados de Deus. E nesse sentido, o que eles eram?
eles eram os eleitos de Deus. E o fato dele chamar esses irmãos aí de amados alude também a uma das principais doutrinas da graça, que é aí a eleição incondicional. Então, ele faz uma rápida menção aí a esta doutrina, dizendo que há eleitos, e desta forma os chama de amados. Então, ele passa a exortá-los a se manterem na fé, pois ela seria a única arma que eles teriam para usar contra as heresias dos gnósticos e libertinos. E uma coisa que nós devemos entender, meus irmãos, em toda a nossa caminhada cristã, que a nossa única arma contra as doutrinas heréticas que se levantam no nosso meio é a palavra. E por isso é de suma importância que ela seja aí repassada. Então, é a única arma que eles e nós usaríamos para nos defender dos falsos mestres hereges. E o Simon Kistemaker, ao comentar essa seção de Judas, ele diz algo aqui muito interessante a respeito desta passagem. Os leitores devem ser capazes de se lembrar da mensagem do Evangelho, de modo que possam se defender contra os ataques perniciosos dos hereges. Então, o que Simon Kistemaker aqui pontua? Ele defende o seguinte, que os crentes que cheguem a ler a Epístola de Judas e toda a Bíblia devem ter a capacidade de memorizá-la, para que assim tenham armas para se defender dos ataques aí perniciosos dos hereges. Em suma, Judas tem em mente aqui, como eu disse, ao escrever a sua carta, repassar a mensagem apostólica para que os crentes saibam discernir que tipo de mensagem que eles estão fundamentados e assim eles possam se defender mesmo na ausência do pastor. Porque muitas vezes ocorre que quando uma pessoa, uma ovelha é investida por um lobo, pode acontecer de um pastor não estar presente na hora, não estar ali para defender essa ovelha. Mas se essa ovelha ela está bem fundamentada, ela está bem parada na palavra de Deus, ela sabe em quem ela tem crido, pode se levantar qualquer tipo de heresia, ela vai se manter na palavra, ela vai seguir crendo e se alimentando daquela mesma palavra. Então Judas, como pastor amoroso que ele era, ele passa a exortar essa igreja e dizer, fiquem com o que está escrito, fiquem com o que foi revelado pelos apóstolos, porque essa é a única arma que você vai ter para se defender dos falsos mestres. Veja os versos 17 ao 19, o que ele diz aqui, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, o que ele faz aqui? O nosso autor, ele segue a sua exortação aqui e passa a exortar os crentes aqui a terem cuidado com os falsos mestres. E se cuidar aqui, ao qual ele se refere, é se proteger contra esses falsos mestres, porque eles são aí como bestas, como animais irracionais, e desta forma o único desejo que eles têm é afastar as ovelhas do bom pastor, para que assim eles possam devorá-las com as suas heresias. Então, o mesmo conselho que Paulo deu lá em Romanos, no capítulo 16, abra comigo em Romanos 16, acompanhe comigo aqui. Romanos 16, versículo 17. Veja o conselho aqui que ele dá para os crentes de Roma. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Então, Paulo diz aqui para que os crentes se afastem dessas pessoas que causam divisões, pessoas que não concordam com a doutrina fundamental da fé. Essas pessoas devem ficar bem longe de nós e nós devemos nos afastar. Então, o que Judas aqui exorta
é que eles se afastem e fiquem bem longe desses homens, pois tais homens, por onde passam, eles o que provocam é apenas escândalo, divisão e inversão. Escândalo por causa dos atos que cometem, que muitas vezes estão preocupados com luxúria, com dinheiro. E depois, divisão, porque os seus ensinos fazem com que os crentes não fiquem em comunhão. O ataque deles é contra a comunhão da igreja. E desta forma, com seus ensinos, fazem com que os crentes saiam de comunhão. E a inversão aqui da qual eu citei é que os seus ensinos invertem todo o processo de aprendizado das congregações. Desta forma, quando se ensina algo que é equivocado, as pessoas saem do foco, saem do ponto. E como dizia o Dr. William Soto Santiago, quando é ensinado algo que é incorreto, as pessoas acabam saindo do passo. E quando saem do passo, é ali que caem no erro. E desta forma, nós devemos nos manter no passo e no compasso do Espírito Santo, assim como eles ali estavam sendo ensinados por Judas. Então eles causam inversão, pois eles trabalham ao contrário do que Cristo ensinou através dos apóstolos. Ao chamá-los aí de escarnecedores, meus irmãos, escarnecedores é uma palavra muito forte, um adjetivo bem pesado para uma pessoa e talvez para alguém que se dizia um pastor. E ele se dirige a eles chamando de escarnecedores. E o que isso se refere? Se refere aí ao total desprezo que eles tinham por Cristo e a sua falta de amor. Então, desta forma, além aí de difundir os seus ensinos falsos, causar escândalo, causar dissensão aí, divisão dentro das igrejas, eles eram escarnecedores, escarneciam de Cristo. Então Judas se refere aí a esse ato deles de desprezarem o Senhor Jesus Cristo. E quando ele usa a palavra sensual aí, ele se refere aí, quando ele usa esse termo sensual, Judas se refere à vida carnal e pecaminosa que esses homens aí viviam. Vida que não tinha nenhum tipo de concordância com o que era ensinado pelos apóstolos. Uma vida que os afastava da graça de Cristo e de sua vontade. Então, essa atitude aí dos falsos mestres era o que os separava de Cristo e sua vontade. Eu não sei se todos se lembram aqui, mas o apóstolo Paulo ele ensinou lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, qual é a vontade de Deus para a igreja. E veja aqui, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Acompanhe comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E nós vamos encontrar Paulo expressando qual é a vontade de Deus para a sua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 4 até o 8. E aqui Paulo é bem enfático ao afirmar essa vontade de Deus para a sua igreja. E diz assim, no verso 4 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém se ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito Santo. Então, segundo o que foi apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, qual é a vontade de Deus para a igreja? É a santificação. E esses homens, como nós vimos aí na primeira e na segunda exposição, aqui na carta de Judas, santidade era uma coisa que passava bem longe deles, porque eles estavam preocupados aí com as suas luxúrias carnais, com os seus desejos imorais e não com a separação do mundo. Desta forma, meus irmãos, nós devemos entender que todo aquele que rejeita se separar do mundo,
Ele não está rejeitando a igreja e tampouco ao pastor, não está rejeitando um homem. Ele está rejeitando o próprio Deus. Então, desta forma, o que é estabelecido aqui por Judas, que quando esses homens aí rejeitavam se separar do mundo e viviam na imundícia da carne, eles estavam rejeitando o próprio Deus. E mais uma vez, ele está frisando aí que eles eram falsos mestres e que a igreja devia se afastar deles. Calvino, ao comentar esta seção aqui, esses versos de Judas, ele diz o seguinte, a palavra sensual ou animal opõe-se ao espiritual ou renovação da graça. E aqui refere-se a viciosos ou corruptos, como são homens quando não regenerados. Então a palavra sensual faz referência a isso aqui, segundo Calvino, homens que não foram regenerados pela graça. E se eles não haviam sido regenerados pela graça, tampouco eram guiados pelo Espírito de Deus. O gnosticismo, meus irmãos, dividia os seus grupos ali em escalões. Eu não me lembro aqui ao certo o termo que eles usavam ali para o primeiro escalão, que era o mais simples, mas vamos pôr aqui que fossem os leigos. E desta forma, aqueles que não entendiam as suas heresias, eles falavam, vocês são leigos, esses aí não são capazes de entender aí dos princípios elementares do Espírito. Depois eles falavam de pessoas que eram psíquicas, e essas pessoas, na concepção deles, entendiam um pouquinho mais do mundo espiritual. Só que quando passava ao terceiro escalão ali, o que estava mais alto, eles diziam que eram os pneumáticos. E desta forma, esses pneumáticos eram os homens ali que tinham a capacidade maior de compreender o mundo espiritual. Isso na ideia deles. Só que quando nós passamos a examinar as Escrituras, vocês vão ver que o apóstolo Paulo ele disse que o mesmo Espírito que ele havia bebido, ou seja, a mesma revelação que ele havia recebido, foi a revelação que ele passou para o povo. E desta forma, o fato dele ser um apóstolo não fazia dele melhor do que os outros. E nesse sentido, nós podemos dizer que apenas os hereges fazem aí um tipo de segregação, dizendo este grupo aqui tem um pouco mais de revelação, este outro não tem, esse aqui muito menos. Mas, dentro do contexto bíblico, todos receberam a mesma revelação. Todos são iguais, não há distinção. E aquele que alega o contrário, ele está praticando aí aquilo que nós chamamos de inversão. Está invertendo todo o ensino bíblico. E desta forma, como eu disse, como esses homens aí não eram regenerados, eles ensinavam todas essas heresias e se julgavam maiores do que os outros. Versos 20 e 21. Veja o que diz o nosso querido Judas aqui, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E desta forma, ele passa aqui a destacar um princípio aqui, que os crentes deviam orar no Espírito. Mas não vai entender que oração no Espírito aqui é como dizem os teólogos pentecostais, que dizem que orar no Espírito é orar numa língua diferente, numa língua que é estranha ao homem. Orar no Espírito aqui significa orar numa linguagem clara, que seja entendida por todos. Orar no Espírito refere-se a uma oração efetiva, orientada pelo Espírito Santo. Então Judas enfatiza aqui que o crente ele é incapaz de orar corretamente se ele não for dirigido e orientado pelo Espírito Santo, que é o único capaz de nos fazer orar corretamente. Então, na unção e orientação, direção do Espírito Santo. E por isso ele fala aqui de 4 virtudes que devem ser encontradas no cristão, conforme foi apresentada ali e catalogada por Simon Kistemacher no seu comentário. Ele classifica desta forma. A primeira virtude que um cristão deve ter é uma oração. E essa oração deve ser dirigida aí pelo Espírito Santo, orar no Espírito.
A segunda virtude aí que deve ser encontrada em um crente que diz que ama o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o amor. Depois nós passamos a terceira aí, que é a fé, e depois nós encontramos a esperança. Então, oração só se torna eficaz, meus irmãos, como dito anteriormente, se for orientada e dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, e por isso os exorta a se edificar na fé que foi revelada ali pelos santos apóstolos e profetas do Senhor Jesus Cristo. Essa fé que foi revelada nas Escrituras, e orar no Espírito, que é o que nos confirma e nos dá certeza, ou seja, nos dá a fé genuína aí, a certeza da vida eterna, que é Cristo. E que Cristo é misericordioso e a esperança que Ele irá retornar para nos buscar. Então, dentro dessas 4 virtudes aí, apresentadas por Judas, que é a oração, o amor, a fé e a esperança, deve encontrar-se com a orientação do Espírito Santo. Se essas virtudes não forem também orientadas pelo Espírito de Deus, nada elas podem fazer. Então, isso tudo aí irá culminar na forte esperança, ou bendita esperança dos santos, como chama o apóstolo Paulo. E qual é a bendita esperança dos santos? De que Cristo, no final dos tempos, Ele irá retornar para buscar a sua igreja. E como eu disse, orientado aqui, tudo pelo Espírito Santo. Abra comigo em João 14, 26. E vamos ver algumas escrituras aqui que falam a respeito da orientação do Espírito de Deus. João 14, 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, o que nos fará entender tudo o que tem sido dito pelos apóstolos e pelos profetas em todo o decorrer do percurso da igreja militante aqui nesta terra, será a unção do Espírito Santo. A única coisa que é capaz de nos fazer compreender as Escrituras. Mas se andarmos um pouquinho mais, no capítulo 15, também no versículo 26 de João, diz assim, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E descemos um pouquinho mais aqui, no capítulo 16, de versículos 12 a 15, de João também diz algo muito importante aqui, Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, todos os ensinos que nós encontramos aqui, através desses homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus a escrever, entram em concordância com o que foi dito pela coluna e baluarte da igreja, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que o Espírito orientaria a igreja, e agora Judas está dizendo que é o Espírito que vai orientar a igreja e que vai fazer com que a igreja compreenda toda a Escritura. E desta forma, nós devemos entender que quando entrarmos em oração, nós devemos pedir que o Espírito Santo nos oriente, que o Espírito Santo fale aos nossos corações através da palavra, porque se o Espírito Santo não ungir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, nós não vamos conseguir compreender a palavra. Então peça pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado no dia de Pentecostes. A única coisa que falta para nós é entrar em desespero e pedir a Deus, em uma comoção, em oração, pedindo que o Espírito Santo nos encha para que possamos compreender toda a justiça e toda a verdade. Tem coisas que ainda não compreendemos e talvez tem coisas que ainda nesse corpo nós não vamos entender,
mas à medida que nós vamos caminhando na palavra e o Espírito vai nos dirigindo, aquilo que é principal, aquilo que nós necessitamos compreender, isso nós vamos entender. E se você vier aqui em Romanos 8, 26, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando que nós não sabemos orar se o Espírito não entrar em cena. Romanos 8, versículo 26. Prestem bem atenção no que está dito aqui. Romanos 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar direito, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então Paulo aqui dá a chave e diz que é a vontade de Deus que o Espírito Santo interceda por nós e que ele esteja ao nosso lado enquanto nós estudamos as Escrituras. Então, à medida que nós vamos avançando no conhecimento da palavra, o Espírito é que tem que nos preencher e nos fazer compreender. Então fale com o Espírito Santo, peça Espírito Santo de Deus, vem dos quatro cantos e enche o meu coração, enche a minha mente para que eu possa compreender. Tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, mas eu sei que eu tenho a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? É o Espírito Santo de Deus. E se você sabe, se você entende que o Espírito Santo de Deus está em você e que ele te ajuda em suas fraquezas, então saiba que quando você passar a meditar nas Escrituras, o Espírito vai te ajudar, ele vai te fazer entender. Deste modo, já posso concluir aqui com algumas aplicações a este breve texto que nós estivemos lendo aqui. O primeiro ensino que Judas expressa aqui é um ensino que foi extraído do Antigo Testamento. E ele insiste aqui que os crentes devem guardar a palavra do Senhor. E quando ele fala em guardar, meus irmãos, isso implica em memorizar a palavra. Mas, pelo amor de Deus, não vai entender que o pastor está falando aqui é que você deve memorizar a Bíblia inteira, como o personagem Eli, interpretado ali pelo ator Denzel Washington no filme O Livro de Eli. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo aqui e o que Judas está afirmando é que nós devemos ter em mente, ter inculcado no nosso coração e na nossa mente a principal mensagem das Escrituras. E qual é a principal mensagem das Escrituras? Que Cristo ele é o único caminho que leva ao Pai. O único onde nós somos capazes de encontrar salvação é através de Cristo. E por isso nós devemos nos edificar e nos fundamentar em Cristo, não em homens, não em seres humanos. Mas o nosso fundamento é Jesus Cristo. Abra comigo em Efésios 2:20 e veja o que diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios, no capítulo 2 e versículo 20. Efésios capítulo 2 e versículo 20. E diz assim, prestem bem atenção, diz o apóstolo Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui ele vai esclarecer qual é o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E aqui no 1 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 10, ele fala algo semelhante aqui para nós, 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 10. Ele diz algo semelhante aqui para nós, e é bom nos fundamentarmos nisto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, você quer edificar algo para o reino de Deus, edifique em Cristo, porque
Você deve vigiar no que você está edificado. Se você estiver edificado em qualquer outra coisa que não é Cristo, qualquer vento de doutrina vai te levar. Então vamos seguindo aqui. Então a igreja verdadeira, ela se fundamenta no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse ressuscitado. E aqui em Colossenses 2,7, nós vamos encontrar algo mais aqui. Com isso já vamos caminhando para a conclusão aqui. Ele diz assim, Colossenses 2,7, nele ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, e crescendo em ações de graças. E ele usa termos aqui para se referir a isso, ratificado, edificado e confirmado na fé, firmado verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. A fé bíblica é esta, fundamentada em Cristo e não em qualquer outra coisa. E em último lugar aqui, o ensino das Escrituras, meus irmãos, foi estabelecido por Cristo e pelos apóstolos, e desta forma o repasse deve ser constante, porque é de suma importância a repetição, porque a repetição, eu já ensinei isso para vocês aqui, a repetição nos leva ao quê? Nos leva ao aprendizado. E desta forma confirma a igreja e a fortifica na fé, e assim ela cresce, não apenas em número, não é um crescimento numérico apenas, mas é um crescimento em conhecimento e em graça. Por isso que antes do nosso querido Dr. William Souto Santiago deixar este mundo, uma das coisas que ele orientou aos pastores é que repassassem a palavra, que estudassem a palavra, que meditassem nela e guardassem ela no coração, porque essa é a palavra que nos confirma em Jesus Cristo. Então o crescimento que é apresentado aqui na igreja, que repassa, que repete a palavra, é um crescimento não apenas numérico, é um crescimento superior, porque é um crescimento em conhecimento, um crescimento em graça. Esse é o único remédio, meus irmãos, a única cura para essa doença mortal que está no mundo aí há muito tempo, chamada heresia. Essa é a única cura que nós conhecemos. Desta forma, devemos repassar a palavra, estudá-la, inculcar em nossas mentes e memorizar a doutrina fundamental da fé. E por quê? Porque o alvo dos falsos mestres, não vá pensando que o alvo do falso mestre é o ímpio, é o iníquo, é aquele que está fora da igreja. O alvo do falso mestre são os membros da igreja, são os crentes. E desta forma, você deve se armar contra ele. E como é que nós nos armamos contra ele? Nós devemos nos firmar na palavra, nos fundamentar em Cristo. E jamais nós seremos escravizados por falsos mestres, porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos em quem nós temos crido. Veja 1 Pedro aqui, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Então Pedro ele vai afirmar aqui que nós somos libertados e resgatados pelo sacrifício aí redentivo de Cristo. E ele diz assim, vamos pegar a partir do versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, por amor dos eleitos. E lá em Efésios 6, de versos 15 até o 18, o apóstolo Paulo ele orienta aos crentes em Éfeso a se fundamentar na palavra também, que é a única arma que nós temos aí contra as heresias. E diz assim, Efésios 6, de versículo 15 até o 18. Veja o que diz aqui, calcai os pés, vamos pegar a partir do versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo ele fala algo aqui no mesmo sentido de Judas, que o estudo da palavra, a preparação aí no Evangelho da Paz deve ser dirigido de muita oração. Porque não adianta nada a mente estar cheia de conhecimento, mas o coração estar vazio, não ter a unção do Espírito Santo, não ter o fogo do Espírito Santo. É necessário nós termos paixão por Deus e por sua palavra, termos aí amor por tudo que Ele fez por nós. E deste modo, firme no ensinamento puro e simples, e terás com que se defender aí do diabo e de seus seguidores. Desta forma, o que eu posso concluir aqui para vocês, o desejo de Judas era que os crentes primitivos ali se firmassem na palavra, ouvissem mais os seus pastores, ouvissem os apóstolos e assim mergulhassem nas águas da palavra, debaixo da unção do Espírito Santo, para que assim eles tivessem com o que se defender do diabo, dos seus dardos inflamados e aí dos seus adeptos, dos seus seguidores. E nós hoje, a única coisa que nós temos para nos defender do diabo e dos seus seguidores é a palavra genuína de Deus. Então, o meu desejo, minha oração para todos aqui desta congregação e daqueles que futuramente chegarem a ouvir esta mensagem é: fortifiquem-se no conhecimento da palavra, firmem-se na palavra, que quando chegar a hora da tentação, chegar a hora da provação, você vai estar pronto para passar por ela. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.